Olá, bem-vindos à nossa análise executiva de hoje. Para quem está na cadeira de CFO, diretoria financeira, ou simplesmente analisa balanços o dia todo tentando maximizar a eficiência do capital, esse material é exatamente para isso. O foco aqui é um relatório estratégico de altíssimo nível sobre aqueles passivos ocultos que literalmente corroem as margens operacionais das grandes empresas. Existe uma linha de despesa que quase sempre passa batida pela diretoria porque está ali, disfarçada de um simples custo de rotina. A gente vai exatamente onde milhões de reais estão escondidos nas frotas e como uma mudança estrutural rápida pode transformar perdas logísticas em capital livre para novos investimentos. Vamos lá? Beleza, vamos mergulhar direto nisso. Nosso roteiro financeiro de hoje tem 6 passos bem diretos. 1. Falso consumível, verdadeiro ativo. 2. A escala do capital imobilizado. 3. A matemática do desperdício. 4. O preço das paradas logísticas. 5. Preço versus alta performance. E, para fechar, 6. Nosso plano de ação estratégico. Seção 1. Falso consumível, verdadeiro ativo. Agora, o que é super interessante aqui é o contraste gritante entre essas duas visões corporativas. A visão ultrapassada trata pneu como se fosse um insumo operacional básico, sabe? Um item de reposição que a gente compra puramente com base no menor preço. Já a visão estratégica muda o jogo. Ela entende que esses são ativos financeiros multimilionários que exigem uma gestão de performance absurdamente rigorosa. Essa quebra de paradigma muda totalmente como a alocação de capital e as operações diárias acontecem nas empresas de alta eficiência. Porque, convenhamos, tratar um componente tão crítico como um mero insumo acaba camuflando ineficiências sistêmicas muito profundas. A definição de ativo imobilizado para a gente é clara. É um capital gigantesco que está ali, preso a equipamentos operacionais. Se a gente não tem um controle técnico rigoroso, o retorno sobre investimento e as margens operacionais ficam completamente desprotegidos. Basicamente é dinheiro vivo girando nas estradas sem a menor governança financeira. Seção 2. A escala do capital imobilizado. Para ancorar nossa análise na realidade do mercado, vamos olhar para a composição de uma frota padrão de 100 veículos. Imagina o seguinte: 40 cavalos mecânicos com carreta, 35 caminhões truque e 25 caminhões toco. Essa configuração, que é bem comum, resulta num total impressionante de 1.380 pneus ativos rodando ao mesmo tempo. É uma operação robusta, com certeza, mas que expõe um volume colossal de itens que precisam ser gerenciados um a um. E aqui está um número que exige atenção imediata. Se a gente considerar um valor médio de mercado de R$ 2.400 por unidade, essa frota de 100 veículos tem mais de R$ 3.300.000 em capital imobilizado. Isso mesmo, mais de R$ 3 milhões expostos todos os dias às condições das estradas, à condução agressiva, ao excesso de carga. É um patrimônio enorme que de jeito nenhum pode ficar à mercê do acaso. Seção 3. A matemática do desperdício. 15%. Uma taxa de falha de 15% pode até parecer inofensiva num relatório mensal, né? Mas quando ela é causada por negligência operacional básica, o acúmulo disso é devastador. Estamos falando de perdas que são perfeitamente evitáveis. Coisas como excesso de carga, falta de rodízio e recapagem mal gerida, tudo isso reduz drasticamente a vida útil do seu ativo. E esta tabela ilustra brilhantemente a anatomia financeira desse desperdício. Aquele índice de 15% significa 207 pneus arruinados antes da hora. O impacto financeiro direto disso, R$ 496.800. Mas a conta não para por aí. Tem um impacto indireto: socorro, guinchos, tempo de caminhão parado, atrasos logísticos. Isso soma mais R$ 90 mil. O resultado final é uma perda anual de mais de R$ 586 mil evaporando do lucro líquido. Imagina só projetar o ganho anual se a gente conseguir reduzir essas falhas operacionais em apenas 10%. O retorno financeiro já seria gigantesco. Seção 4. O preço das paradas logísticas. Vamos avançar e ver como isso se desdobra numa verdadeira cascata desastrosa de falhas. Tudo começa com coisas que parecem bobas: a falta de calibração adequada da pressão ou uma condução um pouco mais agressiva por parte do motorista. Só que isso leva, na mesma hora, a um desgaste regular e problemas de alinhamento. O próximo estágio já é fatal para a economia da frota: a perda total da capacidade de recapagem daquela carcaça. E aí o ciclo termina em paradas não planejadas, acionamento de um guincho no meio do nada e a necessidade de comprar um pneu novo antes da hora. Ou seja, um erro simples de pressão de ar vira uma interrupção logística gravíssima. E quando a gente olha para o impacto financeiro acumulado no longo prazo, o susto é ainda maior. Se essa gestão ineficiente continuar,
A sangria pula de R$ 586 mil no ano 1 para quase 1.800.000 no ano 3 e encosta nos R$ 3 milhões no ano 5. Pensa no custo de oportunidade envolvido nisso. Esses recursos drenados por pura ineficiência poderiam muito bem estar bancando novos investimentos tecnológicos incríveis ou a renovação da frota para a empresa crescer. Seção 5. Preço versus alta performance. Chega a ser irônico, não acha? Os departamentos de compras lutam com unhas e dentes por um desconto de 5% no valor unitário para depois a operação perder 15% da vida útil do ativo por falta de gestão. A gestão baseada em preço foca só na negociação ali na hora e na manutenção reativa. Já a gestão focada em performance, que é o padrão nas empresas de alta eficiência, acompanha obsessivamente um indicador-chave, o custo por quilômetro, o CPK. É um controle técnico proativo. Não importa tanto quanto o pneu custou na prateleira, mas sim o quão barato ele consegue rodar durante todo o seu ciclo de vida. Seção 6. Plano de ação estratégico. A gente precisa de 3 ações imediatas para aumentar a vida útil desses ativos já neste trimestre. Primeiro, implantar um controle técnico implacável sobre a profundidade dos sulcos e a calibração de pressão. Segundo, cravar cronogramas obrigatórios para rodízios estruturados e alinhamentos preventivos. E terceiro, que é fundamental para o sucesso de longo prazo, criar programas de incentivo e ranking para os motoristas, bonificando a galera que dirige focada em economizar os ativos. O fator humano aqui é decisivo. E para acompanhar tudo isso, a gente precisa de indicadores de performance robustos. É fundamental implementar uma gestão profissional de recapagem. Além disso, métricas claríssimas precisam ser adotadas para rastrear o custo por quilômetro rodado de cada item. Quando a gente faz essa gestão correta, ela serve como um escudo. Ela protege a operação contra o risco de comprometer a entrega para o cliente final e corta aqueles custos absurdos com resgate e guincho. Então, o ponto crucial é este. Uma gestão de ativos técnica e rigorosa faz muito mais do que só evitar a compra de peças novas antes do tempo. Ela aumenta diretamente a produtividade logística e libera um capital de giro enorme. Reduzir o custo por quilômetro significa, na prática, abrir espaço no balanço financeiro para investimentos produtivos que geram crescimento real. Para encerrar, quero deixar uma reflexão crítica para quem está no alto escalão decidindo o rumo do negócio. A estratégia atual de gestão da frota da empresa está realmente protegendo as margens operacionais? Ou ela está só camuflando ineficiências milionárias sob o rótulo de custos de reposição? Reconhecer que esse passivo existe é o passo número 1. O próximo passo é implementar hoje mesmo o controle rigoroso que a sua logística e o seu balanço financeiro exigem.